É um prazer poder estar aqui com os irmãos nesta manhã, uma manhã tão especial, de poder adorar ao Senhor por 100 anos de organização do coro da igreja, aqui da Primeira Igreja Batista em Petrópolis. E para nós, como membros da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, é um privilégio maior ainda de estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz. Obrigado, pastor Celso, pela confiança e pela oportunidade que nos concedeu nesta manhã. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Este é o Salmo que eu quero compartilhar diante daquilo que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para esta igreja. Salmos 95. Assim nos ensina a palavra de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Por quê? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado porque cremos que quando a tua palavra lida e explicada, reconhecemos que é a boca do Senhor falando aos nossos corações. Fale conosco, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Usa a minha vida, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Como eu disse, queridos, eu louvo a Deus pelos 100 anos de organização do coral da PIB aqui de Petrópolis. E como igreja filha desta igreja, que foi organizada há 76 anos atrás, a Segunda Igreja Batista de Petrópolis está aqui, representada por mim e pelo nosso coral Celebrai, na pessoa do nosso ministro de música, o irmão Júlio Filpo Siqueira, para juntos fazermos algo talvez atípico para as igrejas batistas no domingo, uma igreja saindo da sua igreja para ir para outra igreja. Então para nós é um privilégio, porque viemos aqui para juntos dar os parabéns para vocês, nos alegrarmos com vocês e principalmente nos estreitarmos nos nossos relacionamentos como igreja. E que o nosso bondoso Deus continue direcionando a vida do pastor Celso Ribeiro Filho e da ministra de música, a irmã Gláucia Cobb Rangel, que está à frente deste coral tão abençoado por 21 anos, não é mesmo? Dos 100, 21 anos, a irmã Gláucia está à frente. E nesses 100 anos que este coral está aqui adorando e exaltando ao Senhor, tem conduzido a igreja a oferecer a Deus 3 atitudes: culto, louvor e adoração. Muitas pessoas acham que tudo é a mesma coisa, mas não é. Porque o que é interessante é que na etimologia da palavra, adorar é se prostrar. Adorar é reverenciar alguém maior do que nós. Então nós adoramos a Deus porque reconhecemos que Ele é o Senhor soberano para todo sempre. Isto é adoração, prostração. Mas louvar é diferente de adorar. Louvar é elogiar. Elogiar aquele que merece. E Deus merece todo louvor para sempre. E nós também viemos aqui cultuar. E cultuar não é adorar e nem louvar.
Cultuar é prestar um serviço a Deus, desde o abrir a igreja, desde o limpar a igreja, desde o zelar pela igreja e seus ministérios. Isso é um serviço ao Senhor, isso é um culto. Então o coral tem trabalhado para que haja culto, louvor e adoração ao nome do Senhor. E nessa data tão especial, este Salmo 95 é um salmo que veio ao meu coração, algo muito propício para esta manhã. E o que é interessante, que este salmo ele não tem nenhum título específico no texto original, mas tudo que sabemos da sua autoria é aquilo que o apóstolo Paulo disse ao citá-lo lá em Hebreus, capítulo 4, verso 7, como sendo o salmo de Davi, aonde Paulo fez uma citação do verso 8 deste Salmo 95. Historicamente, este é um cântico hebraico dirigido tanto em sua exortação, como também na advertência para o povo judeu. É um salmo que era convite também à adoração. E o que me chama a atenção, meus queridos irmãos, que para entender o contexto desse texto, é importante primeiro saber o que o salmista desse Salmo 95, claro, provavelmente tenha sido de fato Davi, pôde escrever aqui. Porque ele passou a fazer parte, este salmo, de um grupo de salmos que foram utilizados em diferentes épocas do povo de Israel para diferentes funções. O salmista preparou este salmo, e este salmo acabou sendo utilizado por muitos séculos, principalmente nos festivais de fins de ano em Israel, chamado Rosh Hashanah. Ou seja, o novo ano iria iniciar, e eles então pediam a Deus que Deus pudesse abençoá-los de uma forma tremenda no próximo ano. E este salmo fazia parte dessas cerimônias do Rosh Hashanah. Era um salmo também usado em procissões. O povo fazia a leitura deste salmo desde as suas casas até chegar ao templo de Jerusalém. Ou seja, os judeus começavam a procissão na parte mais baixa de Jerusalém, lá no Vale do Cedron. E eles liam do verso 1 ao verso 6 e repetiam esses versos até passar por toda Jerusalém. E quando eles chegavam às portas do templo de Jerusalém, eles encerravam aquela procissão, lendo dos versos 7 ao verso 11. Provavelmente, este salmo foi reescrito no ano 516 a.C., quando inauguraram o novo templo de Jerusalém, porque o templo tinha sido destruído por causa do cativeiro babilônico. E eles leram esse texto, e eles frisaram especificamente o versículo 8 desse Salmo 95. O versículo 8 mostra que o povo tinha que ter um coração maleável, um coração de adorador. O povo precisava buscar a Deus de todo o coração, e se fizesse isso, nada iria acontecer sobre a vida daquele povo. E por isso, irmãos, este Salmo 95 passou a se chamar Salmo Real, ou Salmo da Realeza, como também foi conhecido como Salmo da Entronização, Salmo da Adoração do Rei, não do Rei Davi, porque este salmo estava agora revelando a grandeza de Deus, o Santo de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, o soberano de todo o tempo. Então agora o salmista pôde descrever que ele adorava, louvava, cultuava o Deus grande e poderoso, o Deus desta igreja, o Deus também da vida deste coral. É por isso, queridos, que depois de 100 anos, como este coral poderá continuar o legado de serem verdadeiros adoradores? Depois de 100 anos, como este coral poderá continuar o legado de serem verdadeiros adoradores? Algumas lições rápidas para o nosso coração. Primeira, para continuar o legado de serem verdadeiros adoradores, será preciso que sejam renovadas a alegria e a gratidão pelo que o adorado é, fez, faz e ainda fará por nós. Renovar a alegria e a gratidão pelo que o adorado, o nosso Deus, é, fez, faz e ainda fará por nós. A gente sempre diz isso, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso
estamos alegres. Deus fez, Deus faz, Deus continuará fazendo, Ele é Senhor. Olha o versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor. De que maneira? Com júbilo, com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Irmãos, isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi recentemente que diz: todos podem cantar, mas só os salvos conseguem adorar. Vamos falar juntos? Todos podem cantar, mas só os salvos conseguem adorar. E o que é incrível, irmãos, é que Davi registrou aqui um convite para cantar ao Senhor. E ele disse que tem que fazer isso com muita, mas muita alegria. Porque a palavra hebraica usada aqui para júbilo é a palavra nehaná, que quer dizer alegria, um sorriso de orelha para orelha. Se você olhar para quem está do seu lado agora, você pode imaginar que essa pessoa ela está feliz por estar aqui? Ou se você olhou para alguém do seu lado, a pessoa está assim, né? Paz do Senhor, irmãos. Quando eu vi o pastor Celso falando aqui, dando boas-vindas aos irmãos, falei assim, esse homem está alegre mesmo, né? Eu acho que é por causa da minha presença aqui. Mas não, acho que é por causa disso não. É porque ele é um adorador, porque ele sabe quem é o seu adorado. Irmãos, tanto é a alegria de Davi em falar isso, que ele usa uma outra expressão logo a seguir, a palavra nariar, que em português significa grito vibrante, ou fazer um barulho alegre. Ele está clamando o povo, venham cantar, vamos gritar, vamos fazer um barulho santo. Irmãos, e com que propósito? Porque o salmista já inicia conclamando o povo a gritar, a se alegrar, a ter um sorriso de orelha a orelha. Para que tanto barulho? Para dizer a Deus, Deus, nós estamos aqui gritando e te adorando, porque tu és a rocha da nossa salvação. É o Senhor quem transformou situações impossíveis em possíveis. Só o Senhor é que faz do nada brotar o tudo. Tu és o Deus sustentador da nossa história. Que só Deus é quem faz de um coração seco, sem esperança, uma fonte de água e de refrigério eterno. Só Deus é Ele quem fez, quem faz e fará grandes coisas para os seus verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é interessante, irmãos, que nesse contexto, enquanto o salmo era cantado, os sons dos instrumentos eram exultantes, haviam danças, havia um grande clamor do povo em gratidão a Deus por tudo que Deus representava para eles. Era um cântico de vitória. Vitória diante das batalhas que eles venceram pelo poder de Deus. É por isso que todos davam brados de louvor, gritavam com muita alegria que o Deus deles era o Deus Todo-Poderoso. Ah, irmãos, é esse Deus, o Deus dessa igreja, o Deus das nossas igrejas, o Deus das nossas vidas, porque Ele fez, faz e fará grandes coisas por nós. Mas eu digo mais, para adorar esse Deus, eu e você não precisamos estar vivendo momentos bons, não. Pelo contrário. Porque a verdadeira adoração surge exatamente nas horas mais difíceis da nossa vida. A verdadeira adoração surge nos momentos de batalhas. A verdadeira adoração surge no momento de enfermidade. A verdadeira adoração surge quando nós também sentimos medo, quando passamos por calamidades na nossa história. E é nesse momento que nós reconhecemos o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Aí nós podemos dizer, Senhor, está doendo, está difícil, mas o Senhor tem derramado bálsamo sobre meu coração. Eu vejo que o Senhor não tem me abandonado. É por isso que somos um povo abençoado e feliz, mesmo nas adversidades. Aliás, você se considera uma pessoa feliz? Será que as pessoas que vivem conosco olham para a gente e veem em nós pessoas felizes? E eu vou além. Será que as nossas esposas podem dizer que têm maridos felizes? E ficou um silêncio.
Será que os maridos podem dizer que vocês têm esposas felizes? Que nós temos esposas felizes? Será que os nossos filhos podem dizer que somos pais felizes? Será que os pais podem dizer que somos filhos felizes? Será que os nossos amigos podem dizer isso ao nosso respeito? Será que os irmãos em Cristo também dizem isso ao nosso respeito? Ali vai um irmão, uma irmã muito feliz. E talvez você diga: pastor, eu até entendi o que o senhor está falando aí. Ah, pastor, se o senhor conhecer a história da minha vida. Pastor, se o senhor ouviu o que eu tenho para te dizer do que eu estou passando, até as pedras vão chorar. Talvez você possa até argumentar: pastor, será que a gente pode ser feliz? Ser feliz diante de um mundo em completa ruína? Pastor, como ser feliz diante de um mundo com tanta violência, tanta ganância, tanta corrupção, tanta imoralidade, tantas drogas, tantos assassinatos, tantas separações, tantas doenças e por aí vai? Talvez você esteja perguntando isso no seu coração nesta manhã: como ter alegria para adorar a Deus? Eu quero lembrar você que certa feita o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:4 algo marcante. Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Vamos falar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Sabe o que é incrível? Que quando Paulo escreveu esse texto, ele escreveu de forma como se ele estivesse muito alegre, assim como disse o salmista. Este texto que Paulo narrou aqui em Filipenses 4, Paulo estava num êxtase de momento de adoração a Deus, mas com um detalhe. Quando Paulo escreveu esta carta para a igreja de Filipos, Paulo não estava no hotel 5 estrelas em Roma, não. Paulo não estava curtindo as suas férias, ou talvez um período na sua vida de descanso ministerial. Paulo, ele estava algemado, machucado, preso por amor a Cristo. Paulo estava na antessala do martírio. Paulo estava com a cabeça debaixo da espada de Roma. E mesmo assim, machucado, no lugar que era subhumano, que tinha no máximo 2 metros quadrados, gelado na rocha, aonde defecava, urinava e comia os presos. Um lugar subhumano, que a pessoa morria antes mesmo de passar pela condenação. Paulo teve a capacidade de escrever isto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Vocês conseguem imaginar? Meus irmãos, eu vejo algumas questões. Primeiro, que a alegria aqui na língua grega usada por Paulo não é uma opção, é uma ordem. A alegria na língua grega aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. É uma ordem de Deus. Deus estava falando por meio de Paulo: alegre-se sempre. Em outras palavras, eu entendo que o que Paulo estava escrevendo aqui é que o servo e a serva de Jesus Cristo não tem direito, mesmo que tenha motivos, de ser uma pessoa triste. Meus irmãos, ser uma pessoa que vive sempre triste é pecado. Passar por tristeza, isso nós passamos. Mas fazer da sua vida um estilo de vida triste, isto é pecado. Porque é pecado ser desobediente à ordem de Deus. Porque Paulo disse o quê? Alegrai-vos quando? Sempre. E em quem? No Senhor. Quem é a razão da nossa alegria? No Senhor. Louvado seja o nome dEle. Então deixa eu fazer mais algumas perguntas. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho problema? Você tem dia que as suas contas estão no limite, lá na sua casa você está desesperado? Ou só eu passo também por momentos assim? Você tem dias que você enfrenta enfermidade na sua casa? Ou só eu passo por isso? Será que tem dias que você tem vontade de sair correndo por causa de tantas tribulações? Tem dias que passamos por momentos assim. Mas quantas vezes nós somos surpreendidos em nossas vidas por situações adversas. E isso acontece quando chega uma perda traumática em nossa vida. Quando chega uma separação traumática em nossas famílias. Quando chega um acidente, uma tragédia que simplesmente chegou, bateu na porta e entrou. Quando chega uma enfermidade que os médicos não conseguem chegar a um consenso. E isso transtorna o nosso mundo. Quando chega uma notícia de que a pessoa que você tanto confiava te traiu. Se eu e você não tivermos cuidado, essas circunstâncias levarão embora a nossa alegria.
Mas sabe o que me chama a atenção? Tanto lá no Salmo 95, quanto aqui em Filipenses, Paulo sabia também, como Davi sabia, que as circunstâncias adversas não podem tirar de nós a alegria de ter o Senhor sobre o controle da nossa história. É isso que alegrava o seu coração. Ele sabia que a sua alegria era ultra circunstancial, e além das circunstâncias, a nossa alegria sempre será no Senhor. Ele sempre será a razão da nossa história. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu digo a você nesta manhã, se as circunstâncias vierem te surpreender, surpreenda essas circunstâncias com uma fé viva naquele que surpreendeu as circunstâncias adversas, naquele que venceu toda e qualquer dificuldade, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o noivo da igreja. É nele que eu e você temos total alegria, é nele que podemos ter verdadeira paz no meio da dor, é nele que podemos ter a real certeza de viver de glória em glória. Irmãos, Paulo tinha essa certeza, Davi tinha essa certeza. Quando as circunstâncias abalam a nossa vida, quando as circunstâncias vêm numa hora que a gente nem esperava, que traz para a nossa história dor, sofrimento, dúvidas e angústia, é a hora que temos que nos alegrar, adorar ao Senhor e dizer: eu me alegrarei sempre no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Isso é adorar. Adorar em dias bons é maravilhoso. Adorar em dias difíceis é a coisa mais especial. É prostrar diante de Deus, é saber que Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Adorar a Deus é dizer: Senhor, eu te louvo por quem tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por mim. Esta é a convicção do salmista, esta foi a convicção de Paulo, esta é a nossa convicção aqui nesta manhã. Deus fez, Deus faz, Deus fará grandes coisas por nós. Você crê nisso? Segunda lição: se queremos continuar o legado de ser verdadeiros adoradores, será preciso também que reconheçamos diariamente o poder do adorado. Você se sentiria muito feliz de estar diante de uma pessoa muito poderosa neste planeta, muito rica? As pessoas se vestem de uma maneira incrível, as pessoas têm até medo de falar para aquela pessoa porque ela é muito especial. Não é isso que acontece. Mas quando nós estamos aqui nesta igreja, nós estamos diante de quem? Daquele que criou o universo, daquele que tem tudo na palma da sua mão, daquele que é acima de todos os reis, todos os poderes dessa terra, do Deus poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 3, o salmista continua dizendo: pois o Senhor é o quê? É o grande Deus, um grande rei, acima de quê? De todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ah, meus queridos irmãos, agora o salmista está lembrando de todos os feitos do Senhor, da criação, de tudo que Deus revelava diante de tudo que ele fazia para a nação de Israel. E é interessante que aqui ele usa a expressão hebraica gadol. E gadol significa algo que está acima de, algo de superior qualidade ou autoridade máxima de grandeza. Meus irmãos, às vezes nós dizemos que temos um grande time de futebol. E aí você fica aí com a sua camisa do seu time: meu time está bombando. O seu time não é tão grande assim. Quantos fazem isso diariamente, né? Há aqueles que falam: não, eu sou membro de uma grande igreja. E aí você coloca a igreja como grande, e coisas dessa natureza. Eu trabalho numa grande empresa, eu tenho uma grande família. Só que quando nós dizemos em relação a Deus, nós temos que nos atentar a esse conceito de grande, porque esse conceito de grande está associado àquele que gera tudo, aquele que é o motor propulsor do universo e de toda a história, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive daquelas que nós não vemos. É por isso que o salmista disse que adorava a Deus, porque ele estava dizendo: o Deus que eu adoro, ele está acima dos outros deuses. Jamais haverá outro nome
nome para ser adorado do que o nome no Senhor. O nome do Senhor é poderoso. E é isso que o salmista estava expressando aqui. E veja, irmãos, como é o poder desse Deus que nós adoramos. Porque se você olhar, a igreja está aqui, vai fazer 100 anos ano que vem, esta igreja. Nesses 100 anos passou por lutas, por tempestades, mas a igreja tem avançado. E as portas do inferno não têm resistido ao avanço da igreja. Não por causa do poder da igreja, mas pelo poder de quem é o dono da igreja. E nesta cidade, como em muitas cidades, nós sabemos que existem muitos principados e potestades. Aqueles principados que os políticos e os poderosos não veem, que os ricos poderosos da cidade não conseguem discernir, que os médicos, com toda a sua sabedoria e estudo, não conseguem enxergar. Potestades e principados que estão por aí, em volta de cada um de nós. E talvez um dia você, antes de crer em Jesus, já tenha conhecido uma dessas potestades e principados, porque eles têm nomes diferentes, atuam em lugares diferentes. Alguns deles governam nações, outros governam regiões, outros governam cidades, instituições, estão por aí. Alguns popularmente são conhecidos como Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Demônio da Pombagira e por aí vai. Inúmera quantidade de pessoas que citam nomes diferentes de demônios espalhados ao nosso redor. Aqui no Brasil são milhares, no mundo são milhões. Mas o que nós como igreja entendemos é uma coisa: todos os principados econômicos, políticos, acadêmicos, da medicina, principalmente os principados dominantes das religiões em geral, Jesus Cristo despojou esses principados e potestades. Jesus Cristo exibiu-os publicamente naquela cruz e sobre eles triunfou para sempre. Jesus é maior, é poderoso, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É por isso que como igreja nós dizemos: a Cristo seja a glória, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Aleluia. Meus irmãos, na cruz Jesus desprezou Satanás, derrotou para sempre. Ele saqueou as forças do inferno que antes dominavam as nossas vidas. E quem é Jesus hoje? Jesus é o Senhor da igreja, digno de adoração, que nos conduz de vitória em vitória. Como diz Colossenses 2, 14 e 15, Jesus triunfou sobre todos eles na cruz. É por isso que os maiores inimigos do homem e da mulher já foram vencidos por Cristo naquela cruz. Quando ele gritou: Tetelestai, está consumado, ele desbaratou todo o poder do inferno. E quando nós olhamos para a história bíblica e vimos que o túmulo de Cristo está vazio, isto é apenas a consequência da cruz, ou seja, o túmulo vazio é a vitória. Então nós entendemos o que disse o salmista: o Senhor é grande Deus, grande Rei, acima de todos os deuses. É o Deus deste coral, é o Deus das nossas igrejas, é o Deus que adoramos e adoraremos para todo sempre. Ele é grande. Agora vem a última lição. Se queremos continuar o legado de ser verdadeiros adoradores, será preciso que a igreja sirva e adore com mais zelo ao bom pastor de nossas almas. E fazendo isso, a igreja e o coral contagiará as próximas gerações. Veja comigo o verso 6. Venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Irmãos, isso aqui é incrível. O salmista estava conclamando o povo a sair do comodismo. O salmista estava chamando o povo para adorar quando ele disse: venham. Eu não sei como está na sua Bíblia, nesse verso 6, a versão que foi colocada aí, mas a expressão hebraica bou quer dizer: se movam do lugar de origem, saia desse momento que vocês estão paralisados, nessa vida estancada neste lugar. Agora, venham para cá, para fazer o quê? Para adorar a Deus.
Irmãos, Davi estava revelando que o povo tinha que se mover para onde? Em direção ao Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? O Deus que é grande lá do céu, todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo Davi diz, venham para adorar um Deus que é imanente. E o que é Deus imanente? É um Deus presente, é o Emanuel, é o Deus conosco. Esse Deus nós temos conosco, Ele é Jesus Cristo. É o Deus grandioso, é o Deus relacionável, é o Deus amoroso, é o bom pastor das nossas almas. É por isso que Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa reverência, Ele merece a nossa dedicação. Agora eu pergunto a vocês, como nós temos expressado a nossa reverência a Deus? Já fazemos isso quando nós trabalhamos a nossa pontualidade nos cultos. Se eu tenho um encontro com o Senhor do Universo, e o culto começa às 9, eu tenho que chegar pelo menos 5 para as 9 lá, porque eu vou falar não é com qualquer um, é com Deus da minha salvação. Nós somos reverentes a Deus quando nós simplesmente entramos na igreja e colocamos esse pequeno aparelho aqui em modo avião e falamos o seguinte: Deus, o Senhor não vai falar comigo pelo celular, o Senhor vai falar comigo pela palavra, pelos louvores, e nós vamos entender todo o teu recado para a nossa história. Isto é reverência. Reverência a Deus é quando já saímos de casa preparados para adorar. Aliás, Pastor Celso, muitas vezes as pessoas passam mais horas se preparando na frente de um espelho para ir à igreja do que se preparando espiritualmente também para ir para a igreja. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com isso do que propriamente dizer: Senhor, que dia maravilhoso, eu estarei adorando ao Senhor junto com os meus irmãos. Mas ela gasta mais tempo se preparando, nada contra se preparar, mas o preparo está maior naquilo que é beleza, físico, naquilo que perece. Às vezes podemos cair no erro de nos tornar mais religiosos, ou seja, somos meros espectadores e não adoradores. Porque o religioso, meus irmãos, não é adorador. O religioso é puramente um espectador, só vai à igreja para assistir o culto e não adorar a Deus. Quem é espectador, quando vai à igreja, ele é aquele que só se preocupa com os arranjos de flores da igreja. É aquele que está vendo se a afinação do coral está boa ou não, se o som está com problema ou não. Aí já vem a crítica, se a roupa do pastor está impecável ou não. Se algum irmão talvez, de repente, falou alguma coisa engraçada ali na hora do culto, e está todo mundo ali batendo papo, mas esqueceram de que quem deve ter total atenção é o Senhor. E essa total atenção não está sendo dada. A pessoa se torna um espectador. O espectador vê erro nos outros, mas não é capaz de olhar para o erro da sua própria vida. Tem muitos religiosos que vão à igreja para cumprir um ritual semanal, entregam o dízimo, cantam, mas acabou de cantar, nem sabe aquilo que acabou de cantar. Acabou de dizer: Deus, tu és grande. Você acabou de cantar: quebra a minha vida, Senhor, e faze-a de novo. Aí quando você para pensar: peraí, Senhor, quebra não, isso dói, só me dá vitória, por favor. É a pessoa que está adorando a Deus de corpo presente, mas sempre olhando para o celular, sempre olhando para o relógio para ver se o culto vai acabar. E quando sai da igreja, a pessoa age diferente de um verdadeiro adorador. Não tem paciência com a sua família, não tem paciência com seus filhos, não tem paciência com seu esposo, com a sua esposa, não ama e perdoa os seus irmãos em Cristo, não pratica misericórdia. Na verdade, o espectador está mais preocupado com os bastidores da igreja, com as programações da igreja, do que ser um adorador por excelência. Ah, meus queridos irmãos, o espectador acha que a finalidade da igreja é fazer eventos. Pastor, essa igreja tem feito poucos eventos. A finalidade da igreja, querido, não é fazer eventos, não é ter uma boa organização administrativa, não é ter um excelente programa, não é criar novos congressos, novos retiros, novos corais. Isto não é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja, ou seja, a igreja existe para este fim. Qual é a finalidade da igreja? Adorar, exaltar e glorificar Jesus Cristo. Vamos falar juntos o que é a finalidade da igreja? Adorar, exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Ou seja, se nós fazemos eventos, se organizamos papéis, programas, criamos novos ministérios, tudo isso é para que mais vidas entrem na igreja, escutem a palavra e adorem, exalte e glorifique aquele que é o Senhor da igreja. É por isso que nós podemos estar muito equivocados, achando que estamos adorando a Deus e somos meros espectadores. O que o salmista estava dizendo
Era para que todos se ajoelhassem diante do Deus grande, que esse Deus era digno, era santo, mas ao mesmo tempo, esse Deus era amável, amável como é um pastor. Olha o verso 7, porque Ele é o nosso Deus, somos nós o quê? Povo do seu pastoreio, rebanho que Ele conduz, porque Ele é o nosso Deus, nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Davi se sentia uma ovelha na mão desse Deus grandioso, mas pastor. E sabe o que é interessante? É que a ovelha é um animal muito vulnerável. A ovelha, ela vai comendo ali na relva o que ela pode daquela grama, mas não está nem percebendo que o seu focinho está sendo machucado com as pedras e começam a sangrar. E por isso que o pastor precisa ungir a sua cabeça com óleo para protegê-la, aquele óleo balsâmico, para que aquelas moscas não coloquem ali os seus ovinhos e depois não criem uma infecção e ela começa a socar a cabeça numa pedra até morrer por causa daquela infecção. E aí o salmista pode dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, Deus cuida de nós dos mínimos detalhes. Ele tem a vara, Ele tem o cajado. A vara para expulsar os animais peçonhentos e o cajado para encaixar no peito da ovelha e trazê-la de volta para o seu rebanho. Irmãos, o que me chama a atenção é que quando eu olho para Deus como pastor, eu vejo que Deus, Ele sempre vai cuidar de nós com o seu braço de amor. Deus, o nosso bom pastor, sempre vai nos livrar de situações de perigo, vai nos tirar do abismo e vai nos conduzir por pastos verdejantes para sempre. Na verdade, Jesus nunca nos prometeu um caminhar sem dor, mas Jesus prometeu consolo, prometeu a sua presença na hora da dor. Ele disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus cuida de você, Ele é o seu pastor e nada faltará, ou melhor, dele você não terá falta. É por isso que o salmista agora encerra, e ele encerra puxando um pouco a orelha daquele povo, porque ele encerra falando como que vocês no passado, como que nossos pais no passado, duvidaram desse Deus grandioso, duvidaram desse Deus pastor. Nós temos que adorar a Deus e agradecer que Ele não foi um Deus vingativo. Irmãos, Deus tinha libertado o povo do Egito, e agora Davi aqui para encerrar, começa a relembrar de tudo que Deus diariamente fez pelo seu povo, na saída do Egito, para chegar até a terra prometida. Deus deu comida, Deus deu água, Deus deu teto, Deus deu sombra, Deus deu luz, calor, e até num certo dia, o povo estava ali em Refidim, lá em Números 20 você verá isso, e o povo então estava vendo que a água tinha acabado, e começaram a fazer o que para Moisés? Ô Moisés, Deus é bom, né? Se acabou a água, daqui a pouquinho vai surgir de novo. Foi isso que o povo fez? Não. O que o povo falou para Moisés? Cadê a água? Você tirou a gente do Egito para morrer aqui de sede, Moisés. Que Deus é esse? Depois de tudo que Deus tinha feito. Você vê isso em Números 20, a partir do verso 1. Foi aí que Deus colocou o nome daquele local de Meribá. Sabe o que é Meribá? Lugar de contenda. E também de Massá. Dia de prova. Foi um dia de contenda. Um dia que o povo colocou Deus à prova. Dia de reclamação. Irmãos, quando nós murmuramos e reclamamos, eu sempre falo isso, a murmuração é melodia do inferno. Se você tem tendência a sempre murmurar, pare com isso hoje em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, mesmo cobrindo o seu povo de milagres, mesmo libertando o seu povo do Egito, mesmo com todo o cuidado, faltou um pouquinho de água, o povo começou a reclamar. Mas e nós? Será que nós também não reclamamos por coisas tão pequenas que acontecem, e mesmo que fossem grandes? Se Deus está no controle, a gente tem que confiar que tudo no final será para o nosso bem. Diz as Escrituras que o povo evocou o desgosto de Deus, tanto que Paulo escreve sobre isso lá em 1 Coríntios 10. Lamentavelmente, irmãos, a igreja às vezes tem essa tendência de reclamar, de murmurar, reclamar da igreja, do pastor, da instalação, de tudo. Se nós temos um Deus grandioso que nos enche de bênção, Ele é o nosso pastor, Ele diz que Ele cuidará de todos os detalhes. É por isso que o salmista vai dizer então no verso 8, leia comigo: se hoje ouvirdes a sua voz, não
endureçais os vossos corações, assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto, ou seja, lá em Massá e Meribá, quando os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração. Olha só, o Deus pastor, o Deus grandioso dizendo: eu estou triste com vocês, porque vocês estão errando de coração, vocês estão simplesmente reclamando de tudo que acontece com vocês, mas não têm tido um coração de gratidão e de adorador. Ou seja, a pessoa pode receber muitas coisas, acontece um problema na vida dela, ela já reclama. Muitas vezes nós temos corações duros assim também. O que Deus nos chama nesta manhã, para que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque quando nós fizermos isso, a nossa geração vai ter prazer de adorar esse Deus grande que é pastor. Porque vão dizer: papai e mamãe sofreram, passaram lutas, mas sempre foram fiéis. E o Deus da nossa família nunca os desamparou. Eu quero seguir também esse Deus para sempre. Isto é passar o bastão. Mas quantas vezes os pais estão só reclamando em casa, tudo está ruim, e os filhos não enxergam Deus nas suas palavras. Para que os filhos vão querer também servir a Deus? Para que os filhos vão querer cantar no coral, se os pais já não confiam tanto no Deus de sua salvação? Meus irmãos, nós temos que passar este legado e dizer: Deus não é um Deus desinteressado, um Deus ausente. Deus não é um Deus que despreza a sua criatura. Ele é misericordioso, Ele é nosso Rei, Ele é o Abba, o nosso paizinho. É Ele que nós adoramos. É o Deus que trabalha o tempo todo ao nosso favor. É o Deus que cuida dia após dia. É o Deus que, quando nós vamos dormir, o Salmos 4:8 diz: em paz eu me deitarei e eu dormirei. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É Deus que cuida até na hora que eu durmo. É o Deus, como diz o Salmo 41:3, que nos sustenta na enfermidade, na doença. Ele afofa a nossa cama. Como pode isso? Um Deus glorioso, poderoso, sair do seu trono de glória para afofar a cama de um mortal pecador, para que ele se restabeleça da sua saúde. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus dessa igreja. Aliás, Jesus utilizou essa figura muitas vezes quando ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: o mercenário vê o lobo e ele abandona as ovelhas em vez de cuidar das ovelhas. O lobo vai, arrebata e dispersa, mas eu não. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E aliás disso, eu conheço minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Louvado seja o nome de Jesus. São nessas verdades que a nossa adoração está baseada. São essas verdades que precisaremos deixar para a nova geração. Deixar esse legado. Porque eu e você não vamos ficar para semente. Eu não sei, irmã Cláudia e pastor Celso, se tem algum membro fundador do coral aqui. Ah, não tem não, né? Pena, né? 100 anos. Nós não vamos ficar para semente. Nós vamos passar uma hora, se Jesus não voltar antes. Mas nós precisamos deixar um legado. Um legado de determinação, de alegria, de adoração. Para que a nossa geração continue adorando ao Senhor. O Deus poderoso, o Deus que fez, faz e fará. O Deus que é o bom pastor, digno de honra, digno de adoração para sempre. O Deus que transforma tudo impossível em possível. O Deus que diz que não há nada irrecuperável para Ele. O Deus que faz do nada brotar o tudo. É o Deus da igreja que nós vamos deixar esse legado para a nossa geração até a volta de Jesus Cristo. É por isso que podemos encerrar dizendo: todos podem cantar, mas só os salvos conseguem adorar. Vamos falar juntos? Todos podem cantar, mas só os salvos conseguem adorar. Aleluia.